Esse programa vai salvar a sua família, porque hoje os pais estão perdendo os filhos para a tela do celular. Mas o que eu preciso fazer? É justamente isso que nós conversaremos nesse programa e nós temos a alegria de receber aqui no Conexão Sagrada alguém que eu admiro, que é uma referência para mim, uma pessoa muito sábia. E eu tenho certeza que aquilo que ele vai compartilhar vai edificar a sua vida. Nós temos a honra de receber Pastor Dário Brunet. Que prazer estar aqui no Conexão Sagrada, Mateus, mais uma vez juntos. É isso aí. Eu quero dizer para você que eu realmente te reconheço, né? Você é uma pessoa que tem crescido muito, muito espiritual. Amém. E muito jovem e tem um desejo ardente de aumentar o governo de Deus. Isso para mim é muito importante. Uma geração falando para a próxima geração. Então, quero agradecer a esse convite aí. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. E é justamente isso, né, Pastor Dário? Se a minha geração, essa geração atual, ouvir as pessoas que têm sabedoria e experiência, vai errar menos. Eu ouvi uma frase que é assim: quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros dela. Verdade. E pastor, hoje o senhor é uma autoridade, principalmente na área da paternidade. E a primeira pergunta é: qual o impacto da plenitude da paternidade? Eu ouço muito sobre isso e falo muito sobre isso também, porque nós temos até referência, Mateus, na Bíblia, por exemplo, uma das referências de pai que exerceu a plenitude da paternidade foi Jó. Você vê que Jó, ele agregava os filhos, apesar de ser um grande milionário ou bilionário daquela época, ele priorizava a família. E uma coisa interessante que ele fazia, que ele era o maior intercessor dos filhos. Eu sempre digo que o pai, a mãe, precisam ser os maiores intercessores dos filhos. E eu também quero complementar sobre isso, que você que está nos assistindo, que para você exercer a plenitude da paternidade, você tem que contar com a sabedoria da tua esposa. Você pode exercer a paternidade, mas a sabedoria você tem que ter do seu lado a tua esposa, porque ela que vai edificar, ela que vai ajudar, ela vai auxiliar. Então, eu via muito sobre isso, a plenitude da paternidade. E como é que acontece a plenitude da paternidade? Eu sempre faço a diferença entre a paternidade e a plenitude. Eu já começo falando de alguns princípios, né, que tudo começa no berço. É do berço ao altar. Tudo começa em casa. Então, para você exercer a plenitude, você precisa, primeiramente, gastar tempo de qualidade com a sua família. Tempo de qualidade. Aliás, tempo de qualidade gera segurança emocional. Você vê que quando o pai está presente é outra coisa. Eu me lembro que esses dias o meu filho veio de São Paulo, aliás, veio da Argentina e pousou aqui em São Paulo, eu fui pegá-lo. E quando ele me viu, começou a me abraçar. Meu pai está aqui. Então, gera segurança emocional. Esses dias eu também lancei na internet, não sei se você viu, quanto mais próximo você estiver dos teus filhos, mais longe eles vão. É verdade. Por exemplo, eu dei 3 sementes, e eu cuido delas até hoje. Eu sou o maior intercessor deles, eu sou amigo deles, sou conselheiro dele. Então, pai precisa realmente ser amigo, conselheiro, intercessor. Você vê que a plenitude já começa com a presença do pai. Sim. E é lá no berço. Outra coisa, eu sempre falei que filhos precisam crescer ouvindo a voz de Deus. Como as crianças vão conhecer o poder sobrenatural de Deus? É lá no início. Por isso que eu falo muito sobre papai e mamãe, vocês precisam fazer o culto familiar na casa de vocês. Isso é exercer a plenitude. Exatamente. Como fazer o culto familiar? Muitas pessoas me perguntam, o culto familiar é você reunir a tua família, né? Não precisa ser uma ordem, a hora que estiver disponível,
você vai lá, conta a história para ele. É como você falou, Mateus, uma geração conta para outra geração. Exatamente. Né? Vocês sabem, nós estamos servindo um Deus que com mão forte e poderosa levou o povo do Israel do Egito. Olha quantos milagres Deus já fez aqui, mas Deus fez no passado também. Deus salvou uma geração, e a gente vai contando para a próxima geração. Então o culto familiar, anota aí, o culto familiar vai conectar teus filhos com a vida eterna. Meu Deus. Primeiro, o culto familiar vai criar raízes profundas do reino de Deus na vida dos teus filhos. Olha só. Seus filhos serão fortes nessa geração, porque você está cumprindo os princípios bíblicos. Sim. Você vai ver que Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, ele diz o seguinte: ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, porque tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Ô pastor Dari, sabe que eu vejo hoje, inclusive eu até conheço algumas pessoas assim, que o pai, ele fica tão preocupado, que o senhor pode falar com mais autoridade sobre isso, que uma das responsabilidades é trazer a provisão para o lar. Só que muitos usam o trabalho como uma fuga para não cuidar dos filhos. O porquê isso acontece? Bom, primeiro eu quero falar sobre orfandade emocional. Mateus, fica à vontade, pastor. Isso é muito importante, Mateus, porque quantos pais estão presentes fisicamente e ausentes emocionalmente, inclusive? Você vê a história de Eli. Sim. Eli estava vendo tudo que os filhos dele, Finéias e Hófni, né? Tudo que eles estavam fazendo dentro da própria casa e não tomava nenhuma providência. Eu chamo isso de orfandade emocional. O pai está presente, está vendo o que os filhos estão fazendo, como é que está a casa dele. Por isso que eu usei uma expressão, chega um momento que você precisa colocar a tua casa em ordem. Colocar a tua casa em ordem. E essas pessoas, esses pais, como você falou, o pai foi chamado para trazer a proteção, a provisão e o destino profético. O pai é a voz que dá destino. Além de, o pai é o sacerdote da casa. O pai precisa ouvir Deus lá no secreto e passar para os filhos, para a esposa, o que ele está ouvindo. Né? O pai é o guia espiritual. Sim. O pai é o guia emocional. Imagina, Mateus, quando o pai sai de casa. Os filhos perdem a provisão, a proteção, o destino profético. E ainda abre legalidade para o diabo. Porque tudo que o diabo, ele não quer só afetar, Mateus, o marido e a mulher, não. O interesse dele é afetar a descendência. Ele quer afetar a descendência. E o que eu preciso fazer para não dar legalidade para o inimigo? Então, existem alguns princípios, Mateus, que eu fiz com meus filhos desde pequeno. Primeiro, eu volto a falar, a presença do pai é muito importante. Inclusive, o pai precisa estar em todos os momentos, e principalmente os mais importantes. O pai precisa deixar memória. Então, a presença é um deles. A presença do pai. Como eu falei, gera segurança emocional. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu profetizava sobre a vida deles. Porque eu entendo que a palavra profética, Mateus, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Amém. Então, Amém, o pai precisa liberar a palavra profética diariamente sobre os seus filhos. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos, eu liberava, daqui vai sair música para as nações, e daqui vai sair tudo que eu liberei, toda a palavra que eu liberei no secreto, Deus hoje está me recompensando publicamente. Você vê, meus 3 filhos hoje estão ocupando pontos estratégicos da nação. Por quê? Quando eu cumpro princípios, Deus vai cumprir promessas. Então, o pai precisa entender, eu quero chegar mais profundo depois sobre a prática da instrução bíblica. Bom, se você quer realmente ter uma revolução na vida dos teus filhos, se você quer ter filhos que vão impactar uma geração, filhos realmente que vão ser fortes nessa terra, você precisa, a partir de hoje, ser um praticante da instrução bíblica, das instruções bíblicas. Não tem como. Aliás, Mateus, uma das coisas que acelera o milagre na vida dos pais é quando os pais se tornam praticantes da palavra de Deus. Porque toda instrução bíblica, ela é seguida de promessa. Eu vou lhe dar uma.
Uma que é muito forte, e fala sobre os filhos. Salmos 112, versículo 1, 2 e 3. Ele diz assim, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que teme a Deus. Olha, começa a temer. O que é temer a Deus? É você não fazer o que desagrada o coração de Deus. Você temer, não vou fazer isso. Feliz é aquele que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Essa é a instrução bíblica. Ok. Aí vem a promessa. Seus filhos serão poderosos na terra. Haverá prosperidade na sua casa, riqueza e prosperidade na sua casa. A geração dos justos será abençoada. Amém. E a justiça do Senhor vai permanecer para sempre. Então, você, papai e mamãe que está nos assistindo, é muito forte. Você precisa ser verdadeiramente um praticante da palavra de Deus. Você vai ver que seus filhos vão fazer parte da história da igreja. Uhum. E pastor Dário, o senhor com os 3 filhos, Tiago Brunet, Daniel Brunet, Marcos Brunet, que, como o senhor disse, estão em pontos estratégicos, não só do Brasil, mas das nações. Como que foi a criação em termos de estimulá-los ao culto doméstico? Porque, por exemplo, muitas pessoas ou pais querem forçar algo diante dos filhos e, ao invés daquilo aproximar, na verdade, afasta. É muito forte. Como ganhar os filhos e fazer com que eles tenham desejo da palavra do Senhor? Primeiro, eu comecei a levar meus filhos a ambientes proféticos. Ambientes proféticos. Por exemplo, fora a vigília, né? Eu me lembro que uma vez eu levei meus filhos na vigília e o Tiago perguntou, pai, cadê o colchonete? Na hora minha esposa já estava, o colchonete está aqui. Você imagina de passar noites e noites na vigília. Segundo, todos os congressos, né, seminários, eu levava meus filhos. Onde tinha ambiente profético, às vezes vinha pastor de outros países e o Tiago estava sempre na frente, o Daniel sempre na frente. Normalmente eles já recebiam uma palavra do altar sobre a vida deles. Então, primeiro, os ambientes proféticos. Segundo, o que eu acho assim que é muito forte, você precisa, o papai, você que está nos assistindo, papai e mamãe, vocês precisam dar tempo, estou voltando sobre isso, dar tempo de qualidade para os seus filhos. Isso faz toda a diferença. Agora, a coisa mais importante do que o ambiente profético, que vai fazer com que teus filhos tenham prazer de estar na igreja, tempo de lazer. Tem muita gente que só quer levar os filhos para a igreja. Não! Eu levava para férias, todas as minhas férias, 30% estava dedicado aos meus filhos, férias. Lazer. Eu ia a vários lugares com ele, praia, soltava muita pipa, não sei se soltam pipa aqui em São Paulo. Sempre soltei pipa e não vou mentir, eu não. Gostava também. Eu continuo gostando. Você imagina, Mateus, eu me lembro um dia, eu estava soltando pipa na rua, eu era pastor de governo, era pastor principal de uma igreja, no final da minha rua. Eu estava soltando pipa com meus filhos, um vizinho falou para mim, que vergonha, Dário, você é um pastor, um comandante, não sei o que lá, e começou a falar. E soltando pipa aqui na rua, vê onde os filhos dele estão e vê onde meus filhos estão. Por isso que eu falei aquela frase, quanto mais próximo você estiver dos teus filhos, mais longe eles vão. Então, o tempo de lazer foi fundamental por ele. Por quê? Eles iam à praia, iam à piscina, férias grandes com eles, passeava muito, eu criava muitas memórias a ele. Então, eles tinham facilidade à igreja, iam com prazer. Porque ele já tinha o tempo de lazer dele. Agora, tinha o tempo espiritual. Aí, o que eu fazia? O culto familiar. Eu sempre ensinava, instruía eles na palavra. Liberava a palavra profética. Por exemplo, quando a minha esposa estava grávida, lá no ventre dela eu já profetizava sobre o ventre dela. Já ungia ela com óleo. Por isso que, até no culto familiar eu fazia isso. Ungia com óleo meus filhos, liberava a palavra sobre eles. Então, eles cresceram com palavras proféticas. Então, isso foi muito importante para, por exemplo, o ambiente, Mateus, ele fala muito sobre os filhos. Por exemplo, o ambiente de paz. Eu sempre, na minha casa, sempre tinha adoração. Porque, como eu falo, adoração atrai milagres.
Então, é adoração no carro, é adoração em casa. Então, eles cresceram nesse ambiente. Eu me lembro, Mateus, que uma vez o Thiago tinha 1 ano e 8 meses, porque o filho copia o pai. Ok. E ele me via orando de joelhos, levantando a mão. E eu tenho uma foto até hoje do Thiago, ele ajoelhado com a mãozinha dele assim levantada. Então, você vê, as crianças precisam crescer ouvindo a voz de Deus. Por isso, papai e mamãe, você tem que contar história para ele. Você tem que contar mais história. Você tem que profetizar sobre a vida deles. Entendeu? Então, eles cresceram dessa forma. Você está entendendo o nível de conteúdo desse programa de hoje? Você precisa separar o que é urgente na sua vida daquilo que é importante. Talvez você tenha muitas demandas, o trabalho, a rotina, uma correria, e você tem deixado de lado aquilo que você mesmo está dizendo que é prioridade, que é a sua casa, que é a sua família. Como está o relacionamento com os seus filhos? Você, filho, como está o relacionamento com os seus pais? Quanto tempo por dia você tem não gastado, mas investido com a sua família? Hoje, pastor Dário, eu vejo que na hora do jantar ou do almoço, é raro as casas ou os lares que as famílias se reúnem em volta da mesa e desfrutam de um tempo de comunhão. Hoje é filho com o celular no quarto, o outro assistindo filme, o pai aqui na mesa. O porquê isso está acontecendo? O porquê os pais estão perdendo o controle? O que está acontecendo hoje? E nesse momento eu quero agradecer aos parceiros aqui do Conexão Sagrada. Minha gratidão a Collab Hub. Você que tem uma mensagem e deseja expandir ela para mais pessoas, mas não sabe como? Agora você tem a oportunidade de conhecer a Collab Hub. Aqui vai aparecer as redes sociais, então entre em contato com eles agora para você potencializar aquilo que Deus já te entregou. Minha gratidão também à Collab Store, é uma loja online dos seus influencers. Teve lançamento recente agora do Pablo Marçal, da Karina Bach e de grandes pessoas, nomes que têm sido uma inspiração para esse tempo, e você pode comprar lá o seu perfume, body splash, linha de cuidados com a pele. Então aqui vai estar as redes sociais também. Em um mundo onde tempo, eficiência e confiança fazem toda a diferença, escolher o parceiro certo em logística não é uma opção, é uma decisão estratégica. Vamos conhecer um pouco mais dessa empresa. Com sede em Alphaville e mais de 20 anos de experiência, a Greenville é referência em transporte, logística, armazenagem e soluções completas para e-commerce. Ao longo desse período, a Greenville construiu uma história baseada em compromisso, inovação e resultados reais para empresas que desejam crescer com segurança. Aqui, cada cliente é único e cada operação é pensada para entregar performance, previsibilidade e tranquilidade. E agora eu estou com o Gerson, CEO da Greenville, e ele vai explicar o porquê você deve escolher essa empresa como a sua parceira logística. Nós sabemos que uma boa logística, ela vai além de uma operação, ela sustenta o crescimento dos nossos clientes. A Greenville une tecnologia e pessoas comprometidas para entregar soluções confiáveis e eficientes e personalizadas. Quem escolhe a Greenville, escolhe segurança, transparência e resultado. Você falou duas coisas muito importantes aí, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Está tudo ligado que você está falando comigo, Mateus. Além eu digo que a comunicação, para mim, é fator preponderante com os filhos. Comunicação, você precisa ouvir teus filhos até o final. E sem celular na mão, hein, Mateus? Tem muito pai que não consegue ouvir o filho, aliás, não consegue ouvir a esposa. Entendeu? Então, isso já é um distanciamento. Quantos pais não conseguem abraçar os filhos? Não conseguem falar, filho, eu te amo. Olha a força emocional que ele está criando na vida dos filhos. Por isso que hoje está faltando, o maior problema dessa geração é a falta de referência em casa. Os filhos não têm uma referência. É difícil você ver um filho vendo o pai dele chorando abundantemente, como naquele caso de Ana. Né? Então, sim, olha só, você falou uma coisa muito importante, que o diabo está investindo na urgência, no urgente,
que é urgente? Você acorda e já vai trabalhar. Gente, eu vou te dar um primeiro conselho forte aqui. Se você quer realmente ter filhos fortes, filhos que vão impactar essa geração, ouça o que eu vou te falar agora. O primeiro conselho para você, como o Mateus falou, o diabo está investindo no urgente, né? Mas você tem que investir no importante. O que é o importante? É o que Mateus 6,33 está falando, buscar primeiro o reino de Deus. Agora, analisa você. Quem te deu capacidade física, mental, emocional, profissional? Não foi Deus? Você acha que eu vou abrir o meu celular, eu vou atender uma ligação primeiro, antes de falar com o Todo-Poderoso? Aquele que me deu capacidade? Não. Agora, olha o que diz a palavra, Provérbios 8,17. Jesus está falando, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Gente, isso que você falou foi muito importante, Mateus. O diabo investe nesse momento, nesse horário, de manhã. O cara acorda, o importante, tem que levar meus filhos na escola, tem que fazer, não, primeiro o reino. Deus se agrada, move o coração de Deus quando você dá primazia para ele. Não é primeiro o reino? Então, você vê que todos os dias, quando eu acordo, eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia ao Espírito Santo. E já profetizo, hoje será um dia de boas notícias. E eu começo a orar pelos meus filhos, eu começo a abençoar a vida deles. Então, você vê, olha a diferença. Então, engraçado, esses dias um filho meu me ligou e falou, pai, o senhor estava profetizando sobre uma semana de boas notícias, eu quero contar para o senhor. Porque a palavra profética, ela não, vou repetir, não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Então, isso faz parte de uma família que vai romper, uma família que vai vencer. Você, pai, é a autoridade sobre a vida do seu filho. Hoje eu não sou pai, mas na posição de filho, quando os meus pais me chamam para conversar, eu sento e ouço aquilo que eles têm a dizer, porque são pessoas mais experientes, que viveram mais do que eu. Agora, um papo aqui entre a gente, o porquê você, filho, hoje, se acha tão esperto ao ponto de não querer ouvir aquilo que as pessoas têm a te dizer? Existe uma frase, eu só não me lembro do autor, mas é muito interessante, pastor Dário. Ela diz assim que quem não senta para ouvir dificilmente vai se levantar para ensinar alguma coisa. Agora, nossa geração, eu digo por mim, por você também, nós precisamos mudar isso. Eu não preciso ouvir ninguém, eu sei de tudo, é ultrapassado, o que eu quero agora é acesso fácil, tecnologia, tudo rápido. Cuidado, porque se você não ouvir, você vai repetir os mesmos erros. E aquilo que era para você ganhar tempo, ganhar velocidade, ganhar agilidade, você vai ficar preso. Simplesmente por quê? Porque você deixou de ouvir. Às vezes não é sobre o que precisa ser feito, é sobre o que você precisa deixar de fazer. Você consegue entender isso? Então esse programa, eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque aquilo que o pastor Dário está compartilhando, está edificando a minha vida, eu tenho certeza que pode mudar o destino da sua casa. Como eu disse no começo do programa, esse programa é o que vai salvar a sua família. Você não vai perder os teus filhos, a tua esposa, o teu cônjuge, pelos vãos das suas mãos, não. Nós queremos declarar e profetizar que a tua casa é escolhida do Senhor Jesus. E antes de eu Mateus, deixa eu te falar uma pergunta, eu quero agregar o que você está falando aí, muito forte. Claro, por favor. Ele está falando sobre, muitas pessoas não querem mais ouvir instrução, né? Mas, Provérbios 4,13, está falando o contrário. Ele falou, apega-te à instrução, hein? Não alargue, porque ela é a tua vida. Nossa, que forte. Um homem sem instrução, sem a prática da instrução, meu irmão, ele nunca vai chegar no seu destino. Nunca vai chegar no seu destino. Então, eu falei no início que toda instrução bíblica, ela é seguida de promessas. Eu quero abrir um parêntese aqui rápido sobre que uma das coisas que vai acelerar o teu milagre é a prática da instrução bíblica. Você quer ver uma coisa? Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte, sede praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a voz. Tem muitos pais enganados, perdendo seus filhos. Por quê? Porque ele não entende o poder da prática da instrução bíblica. Você quer ver? Mateus 7, 24, 25. Ele diz assim, de todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Tem que praticar.
papai e mamãe, vocês têm que praticar para ver seus filhos no altar. Aliás, eu quero profetizar, teus filhos vão ser para sempre do altar. Você tem que entender isso. Agora, você tem que praticar. Olha o que diz, vou voltar aqui. 7:24 diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente, ao homem sábio. Ele disse que edificou a casa na rocha. A Bíblia diz que vieram as crises, a crise conjugal, todas as crises, né, financeira, e a Bíblia diz que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e não caiu, porque aquela casa estava na rocha. Agora, o que tinha nessa casa? Anota aí. O que tinha nessa casa? Que as crises vieram, as situações adversas chegaram, o temporal chegou, a tempestade chegou, mas ela não foi abalada, e assim será a tua casa, se você realmente se tornar um praticante da palavra de Deus. Sabe o que tinha nessa casa? Muita oração. Amém. Porque a oração é falar com aquele que já conhece o teu futuro, ele sabe tudo. Aliás, eu queria dizer para você, Mateus, hoje eu estava lendo o Salmo 139, ontem estava lendo, meu Deus, isso é inteligência. Se você quer ver realmente sobrenatural, você tem que entender que o Deus que nós estamos falando, eu e Mateus estamos falando, é o Deus do sobrenatural. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, você já perdeu muito, mas esse ano é um ano que você precisa vencer. Por isso que nós estamos falando muito da prática da instrução bíblica. Por exemplo, quando eu termino falando, essa casa que não caiu, tinha oração, essa casa tinha jejum. Eu recomendo todo papai e mamãe, pelo menos uma vez na semana, jejuar, porque o jejum vai quebrar cadeias, vai abrir seus olhos espirituais. Olha, eu duvido que seu filho não vai se converter, que seu filho não vai voltar para a casa do pai, que seu filho não vai sair das drogas, eu duvido. Oração, jejum, adoração. Você precisa encher a tua casa de adoração, teu carro de adoração, porque a adoração vai atrair milagres na tua casa. E o último, Mateus, que eu sempre falo, medita na palavra, porque a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é aquele que medita dia e noite na palavra. Então, quando você medita na palavra, você recebe revelação. Amém. Então, esse é meu conselho que eu deixo para que você veja, sabe, seus filhos todos no altar. Pastor Dário, o senhor falando sobre o sobrenatural, que é algo que eu acredito e acontece, porque já aconteceu na minha vida, mas conversando com alguns amigos, assim, de mais ou menos 20 anos, eles disseram, Mateus, você acredita mesmo no sobrenatural, que milagres acontecem? O porquê muitas pessoas, pastor Dário, deixaram de acreditar e de crer nisso? Dizem que é fictício, que não existe, mas o porquê está acontecendo esse esfriamento nessa geração? Muita gente já perdeu o compromisso com o reino. O nível de fé é muito baixo. Por isso que eu falo para as pessoas, aumenta o teu nível de fé se você quer ver o sobrenatural de Deus. Eu estava falando no início que o teu milagre já está na agenda de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Agora, você entende que as 4 ações que movem o sobrenatural são essas: oração, jejum, adoração, meditação na palavra. Então, essas pessoas estão se esfriando porque esqueceram de gastar tempo com Deus. Eu criei uma frase, tá assim, arruma tempo para gastar tempo com o dono do tempo. Arruma tempo para gastar tempo com o dono do tempo. Quem é que quer gastar tempo no secreto? Por exemplo, eu tenho um quarto de guerra. O que é esse quarto de guerra? Eu tenho o nome lá de todos os meus filhos, minhas noras, meus netos, tal, os ministérios, e todo dia eu vou lá, coloco as mãos e profetizo. Isso vai gerando fé no meu coração. Então, eu gasto tempo no secreto, como eu falei para você, secreto, papai e mamãe, vocês precisam gastar sempre tempo no secreto, porque secreto é lugar de intimidade. Deus não tem favoritos, Deus só tem íntimos. Salmo 25, versículo 14, está dizendo, Deus vai revelar os segredos dele para os íntimos. É muito forte isso. Amém. É muito forte. Você imagina Deus revelando os próximos. Deus revelou para mim, como eu falei para você no início, né? Deus revelou para mim o nome da minha futura esposa. Foi no secreto, deu o nome completo. Então, você quer ver sobrenatural de Deus? Aumenta seu tempo no secreto. Aumenta seu tempo de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Mateus, eu entendo que o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Ele vê o que nós não estamos vendo. Você imagina, você tem um amigo que vai te guiando. A Bíblia diz que ele é o guia dos filhos de Deus. Ele está dizendo, não, eu sou o intercessor. Eu pego as suas orações e levo até o Pai. Olha só. Amém. Ele vai nos guardar. Então,
inteligência é você ser amigo do Espírito Santo. A partir de você vai ter sua vida, sua casa e a vida dos teus filhos revolucionada quando realmente você se tornar um praticante da palavra de Deus. Pastor Dário, o senhor comentou sobre uma experiência que o senhor teve com Deus, que ele revelou o nome da sua esposa. Conta mais um pouquinho para a gente sobre isso. Eu estava no secreto, eu estava viúvo há alguns anos, estava no secreto orando. Por isso que eu falo do poder do secreto, lugar de intimidade. Lugar onde Deus vai falar com você. Agora, eu volto a falar, tem que ter intimidade e relacionamento. Não pode ser de vez em quando. E eu estava orando e Deus falou, você vai casar com Delacy Moraes, deu o nome da pessoa. Ah, é? Delacy Moraes. Mas, Mateus, eu quero lembrar para você que não foi só isso que Deus falou no secreto, não. Alguns anos atrás, Deus falou comigo que eu ia me colocar entre reis e poderosos também. Amém. Eu falei, mas como Deus vai botar entre reis? Eu era tenente fuzileiro naval na época, oficial fuzileiro, e para diminuir, eu consegui me colocar numa função que nem eu sei como aconteceu, porque é o sobrenatural de Deus. Eu fui assumir essa função e fiquei do lado do presidente da República, e fiquei do lado das autoridades, do presidente do México, do rei Juan, rei da Espanha. Então, quem tem uma palavra tem tudo. Eu tinha uma palavra. Porque quando Deus me deu uma palavra que eu ia casar com a Delacy, muitas pessoas me apresentaram até outras pessoas, mas eu já tinha uma palavra. Não, porque quando o Espírito Santo fala, essa é forte, quando o Espírito Santo de Deus fala, você não esquece. Ficava todo dia no meu coração. Então, e aí consolidou. Você vê que Deus une propósitos. Ela é mãe de gerações, eu sou pai de gerações. Todos estão no altar, todos do meu lado estão no altar. Então, Deus é um Deus que fala no secreto. Deus continua falando. Você precisa apenas entender que você precisa gastar tempo no secreto. Como eu falei, lugar de intimidade. Vou repetir, Deus não tem favoritos, só tem íntimo. Ele só vai falar com ele. O Salmo 25, versículo 14, é bem claro. Deus vai contar os segredos. Já pensou Deus contando os segredos para você? Contando os seus próximos passos. Ele vai contar. Eu estou dizendo com experiência de ver o sobrenatural de Deus. Amém. Você está entendendo, está anotando, está compartilhando com alguém esse programa aí, porque esse conteúdo é enriquecedor e pode mudar completamente o seu futuro, aquilo que você estava pensando em fazer, precisava de uma tomada de decisão de forma emergencial. Mateus, o que eu faço? O pastor Dário está dando a direção. Agora, é o que ele disse, não seja apenas ouvintes. Isso a Bíblia está dizendo em relação à palavra, mas você pode colocar em prática na sua vida. Não seja apenas ouvinte, ouve instrução, ouve sabedoria, mas não a pratica. Porque o que vai trazer o fruto é justamente você sentar, ouvir, colocar em prática na sua vida, porque você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu separo assim, existem pessoas que eu ouço, outras pessoas eu ouço e imediatamente eu já coloco em prática aquilo que me foi direcionado. O pastor Dário é uma das pessoas que inspira demais a minha vida, e é por isso que eu fiz o convite para ele estar aqui junto com a gente, porque o Senhor é uma referência para mim, pastor. Eu quero, no meio desse programa aqui, mas já honrar a sua vida. Obrigado por ser uma inspiração para esse tempo. Também é uma honra estar com você aí, um garoto tão novo, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento. Amém. Né? E eu quero já aqui falar que eu tenho certeza que Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E você vai sentar em lugares que você nunca imaginou, mesas que você nunca imaginou. Aliás, eu queria falar uma coisa para você sobre mesa, a importância da mesa. Você está falando sobre a família não senta mais na mesa. É verdade. Eles esqueceram que mesa... Você vê que Jesus Cristo... Impressionante, né? Jesus Cristo repetiu a mesa antes e depois da crucificação. Jesus dava importância à mesa. Ele só não repetiu a cruz, mas a mesa ele repetiu. Sim. Então eu quero dizer para você, papai e mamãe, volta a fazer refeições na mesa e sem celular. Não deixa ninguém usar celular na hora das refeições. E não esqueça de orar. Para encerrar, posso fazer uma oração pelos filhos? Por favor. Pode fazer? Pode, por favor, pastor, fica à vontade. Você que está nos ouvindo, papai, mamãe, talvez você esteja com o teu filho longe do reino, né? Você está com o seu filho talvez preso nas drogas, na prostituição, em tantos outros lugares. Seu filho saiu da igreja, deixou a casa do pai. Olha, situação difícil que você está vivenciando, mas eu vou profetizar sobre a tua vida.
papai, mamãe, eu vou profetizar sobre teus filhos, eu vou começar profetizando sobre a vida dos teus filhos, e você precisa propagar tudo que está acontecendo nesse podcast. Conexão sagrada. Se acostume com essa conexão sagrada. Passe para os seus amigos, seus familiares, porque eu tenho certeza que coisas sobrenaturais vão acontecer nesse lugar aqui. Você vai ser atingido pela glória de Deus. Vou orar por você. Pai, eu quero apresentar a vida do Senhor, desse pai, dessa mãe, desse jovem que está nos assistindo. Senhor, eu quero orar, eu quero profetizar, como eu profetizei sobre a vida dos meus 3 filhos, do Tiago, do Daniel e do Marcos. Eu vou profetizar, Senhor, um novo tempo sobre a vida deles. Eu vou profetizar, Senhor, que eles vão fazer parte da história da igreja. Eu vou profetizar que seus filhos serão do altar, seus filhos não vão sair do altar, seus filhos vão ocupar pontos estratégicos dessa geração, Pai. Deus, toma conta dele agora, toma conta dessa mãe, desse pai, Senhor, que está sofrendo agora. Pai, eu profetizo, Senhor, a chegada de uma nova estação sobre essa família que está nos assistindo, uma estação de milagres, Senhor, que comece uma nova história nessa família. Eu os abençoo para viver esse novo tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, que Deus te abençoe, que você realmente seja um praticante, uma praticante da palavra de Deus, e você vai ver coisas sobrenaturais na tua família. Amém, glória a Deus pela sua vida, pastor Amém. Dário. Obrigado, viu? Gratidão. Deus abençoe, obrigado por estar aqui com você também. Estou feliz por esse convite. Estou feliz e honrado. Esse foi mais um programa Conexão Sagrada. Se você foi abençoado, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham acesso a essa mensagem e possam ser abençoados. Aqui vai aparecer as redes sociais do Conexão Sagrada para você seguir e ficar por dentro de todo o conteúdo e de convidados que nós estamos trazendo para que você seja abençoado, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever nesse canal. Esse é mais o programa Conexão Sagrada. Deus te abençoe e até a próxima.